Nós vamos entrevistar agora, ao vivo, o deputado federal e também candidato a prefeito de Porto Velho, o deputado federal Mauro Nazif. Eu acho que eu errei o nome da coligação. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Com esse assunto, deputado, que deixa a população de Rondônia angustiada, que é a transposição. 9 mil ficaram de fora. O que fazer a partir de agora? Não são 9 mil que ficaram de fora, foram todos. Todos? É porque... Mas tem os de 1987. Olha, o interessante aqui é o seguinte, ao mesmo tempo que se tem essa interpretação que está sendo dada pela AGU, nós temos o entendimento 100% que todos têm direito de estar dentro. Olha o que a ministra Gleice Hoffmann, quando na reunião onde estava a ministra Gleice, a ministra Miriam, a AGU, parte da bancada federal diz. Olha o que ela diz, está gravado. Ela fala o seguinte, os servidores, vamos começar pelos servidores até 87. Ela sugeriu, vamos começar. Vamos começar pelos servidores até 87, com o salário do Estado. Nós sabemos que entrarão judicialmente, que vão ganhar, e deixamos em aberto, olha só, deixamos em aberto a questão 91. Em nenhum momento o governo federal fechou essa questão 87 e 91, mas ao mesmo tempo tenta trabalhar com o quê? Que cada vez fique mais dificultoso para os servidores transporem para o quadro da União. E para a União, com o mesmo salário do Estado, não tem vantagem absolutamente nenhuma. Sabe o comparativo, quando eu fui entrevistado, falei disso, Ivonete, internautas? Eu comparo isso muito à PGE. Quando, no ano de 2000, aqui no estado de Rondônia, a PGE deu um entendimento de que os servidores lá atrás teriam que ser demitidos. Ela deu esse entendimento. A AGU dá o mesmo entendimento que não deve ir com salário federal. A PGE perdeu e os 10 mil servidores públicos do estado de Rondônia retornaram a seus postos de origem praticamente. O que a AGU fala? Olha o que a ministra disse. Nós sabemos que vocês vão entrar judicialmente e vão ganhar, e aí a gente transpõe. Qual a finalidade disso? É de você fazer o quê? Com que haja o maior tempo possível de fazer com que a União não pague os nossos servidores. Lá não está sendo discutida a questão da emenda. Lá está sendo, quando eu digo lá em Brasília, está sendo discutida principalmente a questão de quanto será o custo da transposição dos servidores do Estado para o quadro da União. A alegação que se é dada, dá-se da maneira que é interpretada, como queiram. A AGU pode dar a decorrência do seu entendimento, como pode dar sendo orquestrada pelo Executivo. Não sei. Porque sempre foi trabalhado nas tabelas, Ivonete, internautas, de que os salários seriam federais e na hora H mudaram para salário estadual. Todas as discussões que nós trabalhávamos com o governo federal, né? A gente mostrava o seguinte, olha, o custo para a União transposto é isso. A União chegou a alegar que até 1991 o custo seria de 2,7 bilhões, 2 bilhões e 700 milhões de reais por ano. O Estado de Rondônia, nós, Estado de Rondônia, demonstramos 1 bilhão e 100 milhões. Da onde essa diferença? Quando sentamos para ver como é que foi elaborada essas planilhas, o que a União mostrou? A União mostrou, por exemplo, estou dando um exemplo igual a esse que eu vou dar para todos os outros segmentos. A PM, por exemplo, que 80% dos 3 mil policiais militares que estão na iminência de passarem para o quadro da União, passarão com salário como coronel. Ora, 80% é cabo, sargento, subtenente. E eles botaram como? Que 80% irá passar para o quadro da União com salário de 14 mil, quando na verdade é em torno de 4 a 5 mil reais. E assim foi para as outras categorias. Por que a AGU, numa reunião muito ampla, disse o seguinte, todos os militares até 91
irão passar para o quadro da União. E uma semana depois ela muda. Por que será? O senhor tem essa resposta? É o que todo mundo quer saber. É o que a gente tem, é o que a gente está falando. A discussão lá, ela tem sido única e todos que têm participado lá sabem disso. Financeiro. A ponto da ministra Miriam Belchior chegar e falar num determinado momento, olha, como é que nós vamos falar em repasse de mais de R$ 1 bilhão por ano para Rondônia, para a transposição, enquanto os servidores públicos federais estão em greve? Exatamente. Me parece que o governo federal chegou naquela situação que só a propaganda não está dando jeito. Então, nós estamos vendo que o país não está tão bom quanto a propaganda diz que está, e agora a União sacrificando o servidor do estado de Rondônia com direito a transpor, porque já não pode mais justificar essa falta de reajuste salarial para os servidores federais. O senhor concorda, então, com essa... Para nós ficou assim muito claro, todos que participaram ficou muito claro. A questão é uma só, financeira. Quanto isso vai custar para os cofres da União? Mas o financeiro não tinha ano passado, deputado federal? Por que essa enrolação em relação a uma transposição para os servidores de Rondônia, quando para os outros ex-territórios a coisa foi tão rápida, tão célere, atendeu de uma forma muito ágil os anseios da população? São períodos diferentes que a gente está tratando, mas independente de ser períodos diferentes ou não, nós temos uma clareza. Nós temos uma emenda constitucional que nos garante o nosso direito, e nós vamos pegar isso aqui. Nós ganhamos e eles não querem entregar o caneco. Essa história, eu vi alguns pontos sendo colocados de que foram retiradas expressões chaves como servidores, e em nenhum momento foi retirado nada. O texto da nossa emenda constitucional, ela foi construída praticamente do zero, não tinha nada. Porque o que dizia aquilo que foi aprovado lá no Senado? O que a ex-senadora Fátima Cleide apresentou, o que precisava ser acrescido ou modificado? Eu falo o seguinte, que foi aprovado lá no Senado. Os servidores irão transpor para o quadro da União aqueles admitidos por lei federal. Os servidores do nosso quadro de Rondônia foram admitidos por lei estadual, não por lei federal. Então nós tínhamos que fazer mudança naquilo. Eu quero aqui cumprimentar todos que trabalharam. Agora, trabalharam na questão da PEC 483. Agora, falar que foram retiradas expressões como servidores, isso, em nenhum momento não. Pelo contrário, foram acrescidas expressões importantes como servidores municipais, opcionais, a Lei Complementar 41, no seu artigo 36 e outros artigos, onde a gente trabalha a questão do custeio. O governo federal chega e fala o seguinte, a AGU praticamente, até 87, 91 não tem direito porque a Lei Complementar 41, ela trata dos servidores até 81. A lei trata até 81, sim. Só que tem uma diferença, ali tem uma palavra custeio. Esse custeio basicamente seria para quem? Para os servidores até 81. Só que o próprio governo federal, desde aquele período até 92, março de 92, bancou os servidores até 81, bancou os servidores até 87 e custeou também até os 91. Então, a mesma interpretação que nós damos, o governo federal deu naquele período. E se o governo federal estivesse bancado, custeado esses servidores a mais, por que o Ministério Público da União, o Tribunal de Contas da União e a AGU não cobrou da União esses repasses indevidos? Ao contrário, nunca foi questionado. Então, nós não temos dúvida em pontos aqui que a gente entende pacífico. Pacífico, quero deixar claro. 87, salário federal, a questão dos aposentados, pensionistas e reserva. Nessa reunião com a ministra Miriam Belchior, a Gleice Hoffmann e a AGU, eu virei já com o ministro da AGU, o ministro substituto, o doutor Fernando Holanda, e perguntei para ele o seguinte: ministro, eu queria agora tirar uma dúvida do senhor. E os aposentados, pensionistas e reserva?
Como é que vocês interpretam isso? Ah, mas a gente não tem um posicionamento claro ainda. Eu falei, como que não tem um posicionamento? A ponto da ministra Miriam Belchior, que é a do Planejamento, intervir e falar, olha, ministro da AGU, se não tem um posicionamento claro, não fale nada. A lei é clara, Ivonete. Ela diz o seguinte, os servidores que estavam em exercício. Lá não diz os servidores que estão em exercício. Então ela é clara. Em relação aos servidores de 91, em relação a esses servidores, pela primeira vez, os servidores até 91 têm uma perspectiva de passar para o quadro da União. Por quê? Porque todos os textos que falavam claro até 91, o governo federal ele vetava. E assim foram em todos os sentidos. Tanto que para nós incorporarmos essa lei complementar 41 e seus artigos, foi uma dificuldade muito grande. Quais são os pontos que favorecem? A gente pode chegar e falar, Mauro, você fala da questão 91, mas você fala como? Eu falo, olha, pontos que podem fazer com que nós possamos vencer até 91. E isso eu sempre deixei muito claro em todas as reuniões com os servidores. Primeiro, o custeio que foi feito para o Estado de Rondônia, não apenas para pagar os servidores até 81, mas para pagar os servidores até 91. O senhor apresentou, inclusive, na época, uma solução de onde a União tiraria o dinheiro para custear essa transposição. Ela entrou lá na questão das emendas, dentro das emendas. Né? Dentro das emendas. Mas hoje eles falam o seguinte, como vai passar para o quadro em extinção, tem-se que abrir quadro. Tem-se que abrir quadro. Então teriam que mandar através de uma medida provisória, projeto de lei. Nós somos contrários a qualquer projeto de lei. O governo federal está tratando a transposição de servidores de ex-território como se fosse uma novidade para o servidor de Rondônia, mas isso já aconteceu. Só para você ter uma ideia... Por que não se usa a analogia, a exemplo do que foi feito em Roraima? Só para você ter uma ideia, Ivonete, quando nós chegamos nessa reunião, nós chegamos todos com um pensamento, porque já tinha sido discutido amplamente essa matéria. No dia da reunião mudaram tudo. Falavam que era servidor 87, salário federal, a questão dos militares até 91. No dia, para bater o martelo, todo mundo foi pego de surpresa. Diz que o clima esquentou na reunião também, não tinha como ser diferente? Não tinha como ser diferente, maneira diferente. Se nós estamos tratando, se estamos trabalhando com tabela federal, em todos os momentos, e quero fazer aqui uma observação importante, a todos os sindicatos dos servidores públicos de Rondônia. O papel dos sindicatos tem sido muito importante. Eles não têm ido lá para brincar, eles estão trabalhando e muito. Quero fazer essa ressalva até por questão de justiça aos sindicalistas que estão lá muito bem representando seus servidores. Agora a gente negocia, chega o governo em cima da hora, apresenta uma coisa diferente, cabe a nós, temos direito. Agora, o que nós estamos querendo? Que eles botem no papel. Nós não temos nada no papel. Tem sido o quê? Tudo verbalmente. Verbalmente, correto. Então, por isso que eu falo, eu comparo muito essa ação da PGE, do Estado de Rondônia, no ano de 2000, com a AGU hoje. Igualzinha, para mim. Né? Porque a PGE, ela é similar. Né? Todos dois é a questão jurídica. E a PGE e a AGU sempre dando pareceres contrário aos servidores. Mas assim como ganhamos aqui a dos demitidos, nós não temos nem discussão em relação à questão também lá. Em relação a 91, para a gente chegar ao entendimento. Vamos chegar a 91, respondendo o nosso internauta Luciano. Já tem muita gente aqui na linha direta, prometo. Não vou deixar o deputado federal Mauro Nazif sair daqui sem que responda a todos vocês. O Luciano está aqui conosco, ele fala, deputado, se fosse transposto até 91, o servidor do Estado de Rondônia, na sua opinião, o Estado iria contratar mais pessoal para suprir essa saída desses servidores? Aí o senhor responde o nosso internauta Luciano, também já falando dessa questão de 91. Luciano, eu entendo que esse dinheiro que é gasto com folha de pagamento do Estado, e é folha de pagamento, está dentro da lei de responsabilidade fiscal. Aí o governo pode agir de duas maneiras, sem eu querer interferir na administração estadual, e não é esse o nosso pensamento. Mas ele pode trabalhar em termos de contratação de novos servidores e na valorização dos servidores que já estão em seu quadro,
respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Isso é, melhorando o salário daqueles que estão na ativa e abrindo espaço para que sejam contratados novos servidores. Por que contratação? Porque muitos servidores estão hoje esperando a transposição para se aposentar. Então vai haver um vácuo no quadro do Estado. Correto. Aqui o Carlos Caldeira na nossa linha direta. Carlos, um grande abraço para você, querido. Ele diz o seguinte: muito bem, doutor Mauro, é por esse e por outros motivos que, no meu ponto de vista, o senhor é o mais competente e atuante político desse Estado. Porque nenhum outro político veio a público dar essa declaração. Ele pergunta. Então quer dizer que o quadro atual da transposição ainda pode vir a ser o que todos esperam, é isso? Carlos Caldeira. Carlos, eu agradeço aqui pelas suas palavras de incentivo. Eu falo o seguinte: a gente tem por obrigação trabalhar. E a gente se dá o máximo para aquilo que a gente entenda como sendo justo. É justo para os servidores e para o Estado a transposição. A própria ministra, eu falei no início, Gleice, o que ela disse? Vamos começar com 87, vocês vão entrar judicialmente, vão ganhar, e vamos deixar em aberta a questão até 91. A ministra disse isso. Mas é uma falta de respeito com a população de Rondônia, a ministra disse isso, não fui eu, não foi ninguém de Rondônia. Agora, o senhor, como deputado federal, membro do Congresso Nacional, o que o senhor vai fazer em relação a essa falta de respeito com a unidade federativa chamada Rondônia? Em relação ao Congresso Nacional, especificamente, que eu já participei, é o meu partido. Meu partido é base do governo federal. Mas em desrespeito ao que o governo federal e caracteriza como sendo um grande desrespeito, o que o governo federal tem feito com o Estado de Rondônia, eu irei me manifestar de formas bastante claras, contrárias ao governo, dentro desses aspectos aqui. Não podemos aceitar isso. Eu fui conversar com o ministro Delgado. O ministro Delgado é um ex-ministro do STJ. No dia seguinte a tudo isso que aconteceu. E lá ele falou o seguinte: olha, deputado, essa questão aqui, salário federal, aposentados, é líquido e certo. Se o governo federal não quiser dar, no dia seguinte que vocês entrarem, vocês terão isso aqui ganho. A questão até 91, perguntas que ele me fez. Quanto tempo que a União custeou o Estado de Rondônia? Aí começamos a fazer a conta junto. 15 de março de 87 a 15 de março de 88, primeiro ano, março de 89, segundo, março de 90, terceiro, março de 91, março de 92, 5 anos. Palavras do ministro, tá? Falou, olha, fazendo um comparativo meio chula aqui, é como se fosse uso capião, e a União nunca recorreu, né? Nunca recorreu. E deixar claro, a União, sempre o que ela dizia? Que nunca tinha repassado 1 centavo para o Estado de Rondônia, Ivonete. Desde o início, eles negaram para nós que nós tínhamos recebido dinheiro para pagamento de servidores até 91. Quando nós demonstramos, o que eles falaram? A gente não tinha um documento que pegou fogo no nosso arquivo. O arquivo da União, que é um país... Enquanto o nosso arquivo, que é lá no extinto Beirão, tudo lá espalhado, jogado, com chuva, tudo, a gente demonstrando. O que nós mostramos? Que a União repassou esse dinheiro através de uma folha única. Aí vira a AGU e fala, olha, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, e a AGU reconhece que a União repassou pelos dados que vocês trouxeram. Porém, não reconhecemos na nossa integralidade, que não houve o repasse integral. Aí pediram outro documento. As notas taquigráficas, a AGU me pediu esse documento, que levasse as notas taquigráficas. Por que foi colocado 91? Por quê? Se a lei complementar remete a 81. Aí nós mostramos, peguei a nota taquigráfica lá na Câmara dos Deputados, e a nota taquigráfica é a coisa mais linda. Nem eu esperava que Deus, naquele momento, tivesse colocado nas nossas bocas a expressão que nós usamos. O que diz as notas taquigráficas? E eu questionava com o relator, porque o relator não apresentou, não deixou entrar a lei complementar 41. O que ela falava lá? Fala lá o seguinte: olha, relator, e a gente questiona, eu questiono o relator, relator, nós temos divergência num ponto, na lei complementar 41, que o senhor não trata nessa matéria, e nós gostaríamos de inseri-la, porque é ela que vai dar direito
única e exclusivamente para os servidores até 91. As notas taquigráficas estão registradas lá na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, nota taquigráfica que comprova, é a repasse do governo, essa outra questão dos 5 anos que foram pagos, e uma última agora. A própria Polícia Militar já ganhou no TSF, Tribunal Superior Federal, já na primeira instância, que os policiais militares até 91 têm o direito